Meus amigos, muito boa tarde a todos vocês. Saudações rubro-negras a todos. Obrigado a você, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, que vai participar desse novo debate comigo. E ele é polêmico. Eu sempre escolho temas realmente que possam nos permitir reflexões importantes sobre o destino do Flamengo. Hoje, terça-feira, véspera de um jogo de suma importância para o nosso clube. Um jogo que, sobretudo, é condicionante também da nossa sobrevivência no ano de 2023, eu te explico por quê. O Flamengo tem metas estratégicas econômico-financeiras para o ano de 2022 com relação às competições que participa. Por exemplo, o jogo de amanhã, pelas oitavas de final, é verdade que ainda tem um aqui no Rio de Janeiro, é importantíssimo, porque nessa competição, assim como na Libertadores, nós temos que chegar ao menos nas semifinais para que nós cumpramos as metas econômico-financeiras estabelecidas no plano estratégico do Flamengo para o ano de 2022. E aí eu queria te lembrar, companheiro, que o ano passado nós fomos obrigados a vender o Gerson, um dos principais jogadores do time, um ponto de equilíbrio do time, a razão pela qual ele era chamado de Coringa, porque no ano de 2020 nós fomos eliminados tanto da Copa do Brasil como na Libertadores de maneira muito precoce. Então, naquele ano, nós não atingimos as metas econômico-financeiras. E qual foi o resultado? Tivemos que promover vendas de jogadores, sobretudo o Gerson, que tinha alta liquidez, justamente para que nós pudéssemos equilibrar o fluxo de caixa do Flamengo, ou seja, entradas e desembolsos. Fomos obrigados a vender e o reflexo disso, vocês sabem muito bem, aquele que veio para o lugar acabou entregando a nossa glória no dia 27 de novembro. Eu jamais vou esquecer isso, estou falando aqui outra vez, sem nenhum problema de você discordar. Então o jogo de amanhã é muito importante. Por isso eu também não posso deixar de maneira alguma de dizer a você o que você já sabe, de reforçar na sua mente aquilo que você já sabe, ou seja, jogadores, titulares e reservas precisam estar concentrados. Nós estamos concentrados para o jogo de amanhã. E os jogadores precisam estar ainda mais concentrados, precisam se poupar, sejam eles titulares ou reservas. E no caso do Pedro aí, eu quero te dizer o seguinte, ele é quase que um titular, porque ele, em grande parte das vezes, inicia jogos. E quando não inicia, participa de todos os jogos. E eu espero que participe do jogo de amanhã também, mesmo com a escalação presumida, uma outra vergonha isso, eu sempre vou dizer, porque a escalação presumida, ela foi dada hoje pela manhã. E aí o companheiro turco, o Mohamed, já deve estar treinando o Atlético Mineiro com lastro nessa informação. Algo estúpido. Estúpido. Eu não sei como é que pode acontecer uma coisa dessas, mas no Flamengo acontece tudo. Inclusive isso aí. Em retorno ao Flamengo, ao Rio, o Pedro faz a festa de aniversário. É o seguinte, companheiro, você que me conhece, você sabe muito bem que eu considero a figura do lacrador como repulsiva. Eu sempre falei isso para vocês. Eu acho que o lacrador não tem habilidade, o lacrador não tem conhecimento, não tem talento e ainda é destrutivo socialmente. Eu detesto o lacre. Detesto lacração, para usar o termo que a sociedade usa. Então, lacrador comigo não tem vez. E Deus me livre ser parecido com um lacrador. Portanto, o que eu estou fazendo agora não é uma lacração, e sim uma explanação que mostra a minha indignação pela falta de seriedade realmente que acontece dentro desse elenco do Flamengo. Porque em qualquer outro lugar isso não aconteceria, ainda mais na fase difícil que nós estamos vivendo. Ainda mais na antevéspera, isso foi ontem, de uma partida muito importante para o Flamengo nesse ano. Ou seja, o Pedro realizando uma festa de aniversário. Isso sem falar que nós perdemos para o Atlético, o ambiente não está bom com relação à torcida, mas não tem protesto, não tem demonstrações cabais ali de indignação. E também em função da controvérsia que se estabeleceu ali, em função do retorno do Flamengo ao Rio de Janeiro. Lembrando a você que o Flamengo vai viajar agora. Eu não encontro nenhuma explicação que tenha nível mínimo de plausibilidade para justificar isso.
próprio Marcos Braz, em 2018, se vocês estão acompanhando as minhas lives, vocês viram isso, declarou, quando ele não era vice-presidente do Flamengo, um absurdo o clube ter feito a mesma coisa em 2018. Ou seja, ele foi jocoso no tweet dele. E agora, ele como vice-presidente, referenda a mesma coisa. E aí, não era surpresa para ninguém que isso fosse acontecer, nós já sabíamos do aniversário do Pedro, mas não era surpresa que ele poderia comemorar com uma festa. É o seguinte, meu amigo rubro-negro e anti-rubro-negro, eu queria que você desse a sua opinião, mas eu queria que você entendesse que essa manifestação ela é digna. Ela é digna porque eu estou inconformado com todas essas coisas que acontecem no Flamengo sem cobrança. Em qualquer outro lugar, isso seria objeto de muita reclamação por parte da torcida, que eu tenho visto se manifestou contrariamente nas redes sociais. Mas foi para isso que o Flamengo voltou aqui para o Rio de Janeiro, porque eu queria te lembrar o que eu disse em outros vídeos. E você que está me assistindo agora pela primeira vez, você precisa saber que eu gravei vários vídeos sobre o que o Paulo Souza, quando saiu do Flamengo, deflagrou. Ele era bastante incomodado com as interferências dos empresários até na logística do futebol. E o que quer dizer isso? Logística, meus amigos, tem um componente ali de várias ações. A logística é fundamental para um clube de futebol. E dentre essas ações, os treinamentos, ou seja, os empresários lá dentro do Ninho do Urubu influíam exatamente até na marcação de treinamentos, de viagens, além de pressionar bastante por escalação. Por exemplo, ninguém aqui vai me convencer nunca que esse empresário do belga, o Bertolucci, não influa na escalação do mesmo no time do Flamengo, porque é o único que está barrado. Incrível o que está em torno desse jogador no seu projeto de marketing. Até agora, no domingo, quando ele não jogou nada no primeiro tempo, foi substituído no intervalo, tem muitas pessoas que dizem que ele estava jogando muito bem. E ele foi substituído no intervalo, por uma opção técnica e tática por parte do Dorival, porque ele não aproximava, não marcava, enfim. Então, isso aí é o empresário influindo ali. E é claro que o Pedro ia comemorar a festa de aniversário dele. E eu vou te falar uma coisa, isso é um contrassenso. No meu entendimento, isso é uma falta de respeito. Porque ele poderia comemorar o aniversário dele com a família, não numa roda de samba, no pagode, ali pegando o microfone, cantando, enquanto o Flamengo está nessa situação que está. A 1 ponto da zona de rebaixamento e há 2 dias, no caso dele, de uma partida importantíssima pela Copa do Brasil, que o Flamengo, meus amigos, não pode perder de jeito nenhum, porque senão depois vai ser muito ruim para virar isso aqui no Maracanã. Nós já sabemos da dificuldade de um jogo contra o Atlético, porque nós vimos, inclusive agora no domingo, e nós já perdemos até nos pênaltis. É verdade que jogamos até certa minutagem da partida muito melhor do que o Atlético lá, perdemos 4 oportunidades de consolidarmos o título da Supercopa, de expedição, mas independente de qualquer coisa, o título está lá, na cidade do Galo, não está aqui, a taça está lá, então nós perdemos. Então, um jogo importantíssimo, o companheiro devia estar concentrado, mas não. Marcou a festa de aniversário com roda de samba, com muitos amigos, não sei até que horas aconteceu isso, eu não sei se outros jogadores estavam também, um grande contrassenso, fotos, vídeos publicados nas redes sociais, e obviamente isso irrita a torcida, porque era de se presumir que iria irritar. Agora, para o Marcos Braz, para o Landim, a nossa opinião, ela não vale nada. Para o Marcos Braz e para o Landim, o aspecto mental de você se desconcentrar de um compromisso importante na quarta-feira, 2 dias depois, também não vale nada. O aspecto físico, fisiológico, também não vale nada para o Marcos Braz e para muitos que não prestam atenção nessa história, às vezes até de boa fé. Porque muitos de vocês vão entender, não, mas não tem problema nenhum, o jogo é na semana seguinte. Como é que não tem, no jogo, 2 dias depois, como é que não tem problema? É óbvio que tem problema, quem é atleta sabe que tem problema. A festa acabou, pelo que eu estou sabendo aí, a mais de 1 da manhã, como é que não influencia? Óbvio que influencia, esse jogador tinha que estar dormindo desde as 10 da noite. Nós sabemos muito bem o que significa dormir depois de meia-noite. Para nós e para atletas, principalmente de alto nível.
Atletas que são muito exigidos fisicamente. Então eu discordo muito disso. E, sobretudo, isso, companheiro, é um escárnio para nós, torcedores rubro-negros. É um escárnio, porque nós não temos governo com relação a isso. É uma grande vergonha, é um desrespeito à nação rubro-negra, que está preocupada, está no campeonato a 1 ponto da zona. Sabemos muito bem tudo o que aconteceu, 7 meses de trabalho, 6 meses de trabalho do Paulo Souza jogados fora, porque ele não devia ter vindo para cá, era o mister desde o início do ano, agora a mesma coisa, desperdiçaram a oportunidade de contratar o mister, não quiseram e trouxeram o Dorival, que não tem culpa de nada disso, mas que deve estar indignado, se eu bem conheço o Dorival, com isso aí. Nós sabemos muito bem da indignação do Dorival com relação a essas questões. O Dorival é um cara correto, sério, não deve ter gostado disso, mas ele não pode fazer nada. Sabe por que ele não pode fazer nada? Porque, meus amigos, ele não tem governo sobre isso, porque mandam lá dentro do Flamengo, porque o Marcos Braz permite uma coisa dessas. O Marcos Braz sequer deve ter ligado para o Pedro, claro que não, isso não passou lá para dizer assim: Pedro, olha, você não pode fazer essa festa, porque daqui a 2 dias nós temos jogo. Você não pode fazer essa festa porque você sabe muito bem que as relações com os torcedores estão conturbadas. Você sabe muito bem, companheiro Pedro, o quão importante é a sua concentração, o seu foco, para depois você não ficar reclamando que entra dentro do jogo sempre no segundo tempo, na maior parte das vezes, que você quer ser titular, que você quer inclusive figurar ali como um dos convocados para a seleção do Tite para poder jogar a Copa no final do ano. Isso aí é uma grave contradição com o que você naturalmente acaba por dizer e litigar para você mesmo, né? Mas sobretudo um grave desrespeito com a torcida do Flamengo. Está aqui, ó, humorista amigo pessoal do centroavante, Rafael Portugal, marcou presença, dizendo aqui que ele comemorou os 25 anos junto a familiares e amigos. Podia ser uma pizza, podia ser um jantar dentro de casa, precisava ser uma festa, isso é uma afronta, torcedor. Eu me sinto afrontado, eu estou te falando, isso aí não é ser declarador não, mas isso aí me deixa afrontado mesmo. Indignado, a comemoração, contudo, não pegou bem parte da torcida. Diversos torcedores reclamaram do fato do atacante fazer a festa de aniversário logo após uma derrota, tendo ainda uma partida decisiva na quarta-feira, justamente contra o mesmo Atlético Mineiro. Tá aqui, ó. Pedro, no entanto, vem sendo reserva da equipe do Dorival. O centroavante deve ser reserva novamente. Gabriel Barbosa tem sido escolhido. Isso aí, meu amigo, é uma opção do treinador que está ali, não tem nada a ver com a responsabilidade do jogador. Então tá aí, ó. Em retorno do Flamengo ao Rio, Pedro faz festa de aniversário. Não daria para fazer essa festa de aniversário se o Flamengo tivesse lá em Belo Horizonte, como o bom senso realmente nos determina pensar, não é? Porque, caramba, o jogo foi no domingo, eles voltam para o Rio e estão embarcando daqui a pouco. Agora aí, por volta de 5 da tarde, acho que é o embarque do Flamengo lá para BH de novo. Vão estar em BH. Inacreditável, mas tá aí, ó. Aí o Pedro se aproveita disso, se é que também não foi por isso, se é realmente que também ele não concorreu para isso tudo, para simplesmente comemorar a festa de aniversário dele. E, meus amigos, nós vamos ter que engolir essa história, porque nós não temos nenhum governo, porque o que existe lá no Flamengo é uma verdadeira vergonha, é um descaso, uma falta de cobrança de governo. Todo mundo faz o que quer, um monte de caciques, todo mundo mandando, e o Flamengo a 1 ponto da zona de rebaixamento. Lamentavelmente. E ainda tem gente que defende o Marcos Braz. Meus amigos, eu vou fazer uma live hoje às 10h30 aqui no canal. Hoje, terça-feira, eu queria contar com a tua presença na nossa live raiz, que vai enveredar ali pela madrugada. Saudações rubro-negra, meus amigos. Deixem seus comentários, opinem, e saibam vocês que eu vou lê-los todos. Até mais tarde, 10h30 da noite. Se inscreva no canal aí e deixe o seu like.